Você já percebeu que quanto mais perto de certas pessoas você fica, mais parece perder sua força? Parece estranho pensar assim, porque desde cedo somos ensinados que estar cercado de pessoas é sempre algo positivo. Dizem que quanto maior o círculo social, melhor será a vida. Dizem que o isolamento é um problema e que precisamos estar constantemente conectados. Mas, e se essa ideia não for totalmente verdadeira? E se justamente a proximidade com as pessoas erradas estiver roubando a sua paz, enfraquecendo sua mente e impedindo você de alcançar todo o seu potencial? Os antigos estoicos compreenderam uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. A distância, quando usada com sabedoria, é uma das maiores fontes de poder que um ser humano pode desenvolver. Não estamos falando de viver isolado ou rejeitar todos ao seu redor. Também não estamos dizendo que amizades verdadeiras não têm valor. Pelo contrário, os bons relacionamentos são preciosos. O problema é que a maioria das conexões que cultivamos não fortalece nossa vida. Elas drenam nossa energia, ocupam nossa mente, alimentam preocupações desnecessárias e nos afastam daquilo que realmente importa. Talvez você esteja convivendo diariamente com pessoas que vivem reclamando, pessoas que encontram desculpas para tudo, pessoas que passam horas falando da vida dos outros, espalhando negatividade e desistindo dos próprios sonhos. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe quando começa a pensar como elas. Não percebe quando seus padrões diminuem. Não percebe quando aquilo que antes parecia inaceitável passa a parecer normal. É exatamente assim que muitas pessoas perdem sua força interior. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta. Você já sentiu que, depois de passar algum tempo com determinadas pessoas, voltou para casa mais cansado mentalmente do que quando saiu? Ou talvez você já tenha percebido que seus melhores momentos de clareza aconteceram justamente quando estava sozinho. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Eu protejo minha paz. Quero saber quantas pessoas estão decididas a fortalecer a própria mente. E se este tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque aqui nós aprendemos, através da filosofia estoica, como desenvolver disciplina, equilíbrio emocional e uma mente verdadeiramente forte. Agora preste muita atenção. Existe uma razão pela qual manter certa distância pode transformar completamente a sua vida. A maioria das pessoas vive presa em padrões mentais de escassez, medo, reclamação e conformismo. E querendo ou não, o ambiente sempre exerce influência sobre quem permanece nele. Marco Aurélio escreveu que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Mas como manter pensamentos elevados quando estamos cercados por pessoas que vivem pensando pequeno? Como construir disciplina quando convivemos diariamente com pessoas que sempre encontram uma desculpa para desistir? Como desenvolver coragem quando todos ao redor vivem dominados pelo medo? A verdade é simples. Você pode acreditar que é forte o suficiente para não ser influenciado, mas pouco a pouco, o comportamento das pessoas ao seu redor começa a moldar o seu. Primeiro você apenas escuta as reclamações, depois começa a concordar. Mais tarde percebe que também está reclamando. Primeiro você critica quem desperdiça tempo, depois começa a desperdiçar o seu. Primeiro observa a negatividade dos outros, depois ela passa a fazer parte dos seus próprios pensamentos. É assim que a influência acontece, não de uma só vez, mas lentamente, até que você já não consegue perceber a diferença entre quem você era e aquilo que o ambiente fez de você. E é exatamente por isso que os estoicos valorizavam tanto a capacidade de proteger a própria mente, porque eles entendiam que nenhuma batalha é mais importante do que aquela que acontece dentro de nós. Agora, existe algo que poucas pessoas percebem. Quanto mais você se envolve com a vida de todo mundo, menos tempo sobra para construir a sua própria. Sem perceber, sua mente começa a ficar ocupada com problemas que nunca deveriam ser seus. Você passa a pensar no que disseram sobre você, no que estão fazendo, no que esperam de você, no drama que surgiu, na opinião de pessoas que, muitas vezes, nem estão preocupadas com o seu futuro. Enquanto isso, seus próprios sonhos ficam em segundo plano. Seus objetivos perdem espaço. Sua paz desaparece. É por isso que a distância é tão poderosa. Ela devolve para você aquilo que ninguém pode construir no seu lugar. Sua liberdade mental. Os estoicos entendiam que a mente é o bem mais precioso que um ser humano possui. Epicteto ensinava que devemos proteger nosso mundo interior com o mesmo cuidado que protegemos aquilo que tem maior valor. E pense por um instante. Como alguém pode proteger a própria mente se permite que qualquer pessoa entre nela?
Cada conversa, cada reclamação, cada crítica, cada drama. Tudo isso ocupa espaço dentro de você. Toda interação exige energia. Algumas pessoas devolvem essa energia através de apoio, inspiração e conversas que fazem você crescer. Mas infelizmente a maioria apenas consome. São pessoas que vivem repetindo os mesmos problemas sem nunca procurar soluções. Pessoas que despejam suas frustrações em quem está disposto a ouvi-las. Pessoas que exigem atenção constante, mas raramente oferecem paz. Depois de alguns minutos ao lado delas, parece que sua motivação desapareceu. Seu entusiasmo diminuiu. Sua mente ficou pesada. Você já passou por isso? É exatamente por essa razão que aprender a dizer não é um ato de inteligência. Quando você cria limites, deixa de carregar pesos que nunca foram seus. Sua energia permanece onde realmente faz diferença. Ela pode ser investida no seu crescimento, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, na construção da pessoa que você deseja se tornar. Mas existe um benefício ainda maior. A distância traz clareza. Enquanto você está cercado por opiniões o tempo inteiro, fica quase impossível descobrir aquilo que realmente pensa. Você começa a viver para atender expectativas. Escolhe caminhos porque são aprovados pelos outros. Busca objetivos que impressionam as pessoas, mas não satisfazem sua alma. Aos poucos deixa de viver sua própria vida para viver aquela que esperam de você. Sêneca compreendia profundamente esse perigo. Ele escreveu diversas vezes sobre a importância da solidão como ferramenta de crescimento. Porque somente no silêncio conseguimos ouvir a nossa própria consciência. É no silêncio que percebemos quais desejos realmente são nossos. É na solitude que descobrimos quem somos quando ninguém está olhando. Enquanto a multidão fala sem parar, você finalmente consegue pensar. Enquanto todos disputam atenção, você fortalece sua mente. Enquanto muitos vivem reagindo ao mundo, você começa a agir com sabedoria. Esse é um dos maiores poderes da distância. Ela interrompe o ruído. E quando o ruído desaparece, a verdade aparece. Você passa a enxergar sua vida com muito mais clareza. Percebe quais sonhos ainda fazem sentido. Quais hábitos precisam mudar. Quais pessoas realmente caminham ao seu lado. E quais apenas ocupavam espaço na sua vida. É nesse momento que acontece algo surpreendente. Quanto menos você corre atrás da aprovação das pessoas, mais forte emocionalmente você se torna. Porque sua identidade deixa de depender da opinião dos outros. Ela passa a ser construída pelos seus princípios. E essa é uma força que ninguém pode tirar de você. Existe outro motivo pelo qual criar distância pode transformar completamente a sua vida. Ela revela quem realmente valoriza a sua presença. Enquanto você está sempre disponível, sempre respondendo na mesma hora, sempre aceitando convites, sempre resolvendo os problemas dos outros. Quase todo mundo parece gostar de você, mas basta dar um passo para trás. Basta diminuir sua disponibilidade. Basta proteger um pouco mais o seu tempo. E algo muito interessante acontece. Muitas pessoas simplesmente desaparecem. Não porque você fez algo errado, mas porque elas nunca valorizavam você. Valorizavam apenas o acesso que tinham à sua atenção. Os estoicos entendiam muito bem essa diferença. Eles sabiam que quantidade nunca significou qualidade. Você pode conhecer centenas de pessoas e ainda assim caminhar completamente sozinho. Ao mesmo tempo, pode ter apenas 2 ou 3 amigos verdadeiros e possuir uma riqueza que muitos jamais experimentarão. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do Império Romano. Milhares de pessoas o cercavam diariamente. Mesmo assim, ele reconhecia o valor de um pequeno grupo de pessoas realmente virtuosas, porque ele sabia que amizades profundas são raras. E exatamente por serem raras, precisam ser protegidas. Agora pense comigo. Quando você deixa de estar disponível o tempo todo, 2 coisas acontecem. As pessoas que apenas se beneficiavam da sua presença vão embora, mas aquelas que realmente gostam de você continuam. Elas respeitam seu espaço, compreendem seus limites, não exigem sua atenção a todo instante. Essas são as pessoas que merecem permanecer na sua vida. Mas existe uma verdade ainda mais desconfortável. Estar disponível o tempo inteiro diminui o seu valor. Isso pode soar duro, mas observe a natureza humana. Aquilo que está sempre disponível costuma ser tratado como garantido. Quando você responde imediatamente todas as mensagens, quando nunca diz não, quando larga seus próprios compromissos para atender qualquer pedido, você ensina às pessoas que seu tempo não tem valor. Sem perceber, elas começam a esperar que você esteja sempre ali. E quando um dia você decide colocar limites, elas se incomodam, chamam você de frio, de distante, de egoísta. Mas será mesmo que você mudou? Ou apenas deixou de aceitar aquilo que nunca deveria ter permitido? A verdade é que pessoas acostumadas com o seu excesso de disponibilidade dificilmente aceitarão seus novos limites.
Porque limites revelam quem respeita você e quem apenas utilizava sua boa vontade. Os estoicos jamais ensinaram que devemos viver para agradar todo mundo. Muito pelo contrário, eles acreditavam que um homem sábio deve ser guiado pelos seus princípios, não pelas expectativas da multidão. E aqui está um dos maiores erros que cometemos. Vivemos tentando corresponder às expectativas de todos. Esperam que você responda imediatamente. Esperam que você esteja presente em todos os encontros. Esperam que resolva problemas que nem são seus. Esperam que diga sim, mesmo quando tudo dentro de você quer dizer não. Pouco a pouco, você deixa de viver conforme seus próprios valores. Passa a viver para evitar a desaprovação alheia. E essa é uma prisão invisível. Porque quanto mais você tenta agradar todos, mais distante fica da pessoa que realmente nasceu para ser. Foi exatamente contra esse tipo de escravidão que Epicteto lutou durante toda a sua vida. Ele ensinava que ninguém pode ser verdadeiramente livre enquanto depender da aprovação dos outros. Quem vive para agradar pessoas, jamais encontrará paz. Porque sempre existirá alguém esperando mais. Sempre haverá uma nova exigência, uma nova crítica, uma nova expectativa. Por isso, aprender a estabelecer limites não é um ato de egoísmo. É um ato de maturidade. É decidir que sua paz interior vale mais do que a necessidade constante de ser aceito. E quando você faz essa escolha, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser controlado pelas expectativas das pessoas e começa finalmente a conduzir a própria vida. Agora existe uma influência ainda mais perigosa. Ela é silenciosa, quase invisível, e justamente por isso consegue mudar completamente a direção da sua vida. Estou falando das crenças que você absorve das pessoas ao seu redor. Marco Aurélio dizia que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. O problema é que muitos desses julgamentos nem sequer nasceram dentro de nós. Nós os aprendemos. Imagine uma criança que cresce ouvindo durante anos que nunca será capaz de vencer na vida. Que dinheiro é apenas para pessoas privilegiadas. Que sonhar grande é perda de tempo. Que ninguém muda. Que o mundo sempre derrota quem tenta fazer diferente. Com o tempo, essas ideias deixam de parecer opiniões. Elas passam a ser vistas como verdades. E é exatamente assim que muitas pessoas passam a viver uma vida muito menor do que poderiam. Não porque lhes falta capacidade, mas porque carregam limitações que nunca foram realmente suas. Talvez você também tenha absorvido pensamentos semelhantes. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era inteligente o suficiente, que já era tarde demais para recomeçar, que seus sonhos eram grandes demais, que sua idade era um obstáculo, que seu passado determinava seu futuro. Essas vozes continuam ecoando dentro da mente durante anos. E, muitas vezes, quem fala já nem está mais presente. Os estoicos entendiam que a mente precisa ser constantemente examinada. Cada pensamento deve ser questionado. Essa crença me fortalece? Ou apenas me mantém preso? Ela nasceu da verdade? Ou apenas do medo de alguém? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo extraordinário acontece. Você percebe que grande parte das limitações que carregava nunca lhe pertenceu. Foram apenas projeções de pessoas que também viviam presas aos próprios medos. É nesse momento que a distância se torna libertadora. Ao se afastar do excesso de influência externa, você finalmente consegue ouvir sua própria voz. Consegue decidir quais princípios deseja seguir, quais valores realmente importam e qual pessoa deseja se tornar. Mas existe um benefício ainda maior. A distância ensina a autossuficiência emocional. Observe como a maioria das pessoas vive hoje. Quando está triste, procura alguém para preencher o vazio. Quando está insegura, precisa da aprovação dos outros. Quando se sente sozinha, busca qualquer distração para não permanecer em silêncio. Pouquíssimas pessoas aprenderam a ficar bem na própria companhia. Elas dependem constantemente de algo externo para se sentirem completas. Os estoicos enxergavam isso como uma forma de escravidão, porque quem depende do mundo para encontrar paz entrega ao mundo o controle da própria felicidade. Se alguém elogia, você se sente bem. Se critica, seu dia está arruinado. Se recebe atenção, sorri. Se é ignorado, sofre. Percebe o problema? Sua paz deixa de estar em suas mãos. Ela passa a depender do comportamento das outras pessoas. E tudo aquilo que depende dos outros jamais será estável. Por isso, aprender a estar sozinho não significa rejeitar as pessoas. Significa deixar de depender delas para encontrar equilíbrio. É descobrir que existe uma força dentro de você que nenhuma circunstância pode destruir. Quando você aprende a apreciar o silêncio, descobre pensamentos que antes eram abafados pelo barulho. Quando aprende a caminhar sozinho, percebe que é muito mais forte do que imaginava.
Quando deixa de buscar validação constantemente, sua autoestima deixa de oscilar conforme a opinião das pessoas. Você finalmente encontra liberdade. Essa é a verdadeira força interior. Não é nunca sentir medo. Não é nunca enfrentar dificuldades. É saber que, aconteça o que acontecer, existe dentro de você uma base sólida que ninguém pode arrancar. É exatamente essa fortaleza que o estoicismo procura construir. Uma mente que permanece firme mesmo quando o mundo inteiro tenta desviá-la do caminho. E essa força começa no momento em que você decide proteger aquilo que possui de mais valioso, sua própria consciência. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa reflexão. Criar distância não significa abandonar as pessoas. Não significa viver isolado. Não significa perder a capacidade de amar ou de construir bons relacionamentos. Significa algo muito mais profundo. Significa escolher cuidadosamente quem terá acesso à sua mente, ao seu tempo e à sua energia. Os estoicos nunca ensinaram que deveríamos desprezar as pessoas. Eles ensinaram que devemos preservar aquilo que existe de mais valioso dentro de nós, nossa paz interior. Porque quando você perde sua paz, perde também sua clareza, perde sua disciplina, perde sua força e, sem perceber, começa a viver uma vida guiada pelas emoções e pelas expectativas dos outros. Olhe para sua própria vida por alguns instantes. Quantas pessoas realmente contribuem para o seu crescimento? E quantas apenas consomem sua energia? Quantas inspiram você a ser melhor? E quantas alimentam o medo, a reclamação, a comparação e o desânimo? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são justamente elas que têm o poder de transformar sua vida. Lembre-se de uma verdade que Marco Aurélio praticava diariamente. Você não controla o comportamento das pessoas. Não controla o que elas dizem. Não controla a opinião delas. Mas controla quem recebe espaço dentro da sua mente. Esse poder sempre esteve nas suas mãos. Talvez tenha chegado a hora de reduzir algumas conversas, de diminuir certas convivências, de aprender a dizer não sem culpa, de proteger seu tempo como protege aquilo que possui de mais precioso. Porque o tempo perdido nunca volta, e a energia desperdiçada com pessoas erradas poderia estar sendo usada para construir a vida que você tanto deseja. Talvez algumas pessoas digam que você mudou, que ficou diferente, que está mais distante. Aceite isso com tranquilidade. Toda transformação verdadeira incomoda aqueles que estavam acostumados com a sua antiga versão. Quem realmente ama você compreenderá seus limites, respeitará seu silêncio, celebrará seu crescimento. Mas quem apenas utilizava sua disponibilidade provavelmente irá se afastar. E tudo bem, nem toda pessoa que sai da sua vida representa uma perda. Algumas representam liberdade. Nunca tenha medo de caminhar sozinho por um tempo. Os maiores momentos de crescimento acontecem justamente quando aprendemos a conviver com nossa própria consciência. Foi no silêncio que muitos homens desenvolveram sabedoria. Foi na solitude que encontraram direção. Foi longe do barulho que fortaleceram o próprio caráter. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não nasce da quantidade de pessoas ao nosso redor. Ela nasce da qualidade da nossa mente. Uma mente disciplinada. Uma mente serena. Uma mente que não se vende pela aprovação dos outros. Uma mente que permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro tenta desviá-la do caminho. Por isso, comece hoje. Não se afaste de todos, mas afaste-se daquilo que rouba sua paz. Afaste-se dos ambientes que alimentam a mediocridade, das conversas que não acrescentam nada, dos hábitos que enfraquecem seu espírito, das pessoas que fazem você esquecer quem realmente é. Proteja sua energia, proteja seu propósito, proteja sua paz, porque ninguém fará isso por você. E lembre-se desta frase sempre que sentir culpa por estabelecer limites. Nem toda distância representa frieza. Às vezes, ela é apenas a forma mais inteligente de proteger aquilo que Deus, a vida e o tempo levaram anos para construir dentro de você. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Minha paz é minha prioridade. Quero saber quantas pessoas decidiram, a partir de hoje, proteger a própria mente e viver com mais sabedoria. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal Mentalidade e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa aprender que, às vezes, a maior demonstração de força não é permanecer perto de todos. É ter coragem para escolher com sabedoria de quem vale a pena permanecer próximo. Nos vemos no próximo vídeo.